Nós estamos aqui na Igreja Betânia de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, com o Felipe, que é o pastor e plantador aqui dessa igreja. Nós, da Converge, que temos o desejo de poder plantar várias igrejas aqui no sul do Brasil nos próximos anos e poder participar de alguma maneira. A Converge, ela é uma rede de igrejas não denominacional, então nós apoiamos diversas denominações e igrejas que não fazem parte de nenhuma denominação. Obviamente, igrejas que sejam centradas no evangelho, né, que não estejam pregando maluquices por aí. Mas vocês viram que alguns outros vídeos eu estava com o pessoal reformado. Ó, essa cruz aqui é uma cruz mais normal, né? Porque aqui já não é uma igreja tão reformada assim, segue algumas outras tradições. E nós temos parceiros, às vezes, que são de igrejas mais carismáticas, igrejas missionais, igrejas reformadas. O nosso objetivo é a gente conseguir efetivamente contribuir com o avanço do evangelho no sul do Brasil, para mudar essa estatística de a região menos evangelizada do Brasil. E o Felipe está aqui junto com a gente, já tem participado da plantação da igreja, ele já foi parte de uma equipe de plantação de igreja, que foi a Betânia de São Leopoldo, e hoje ele está à frente da equipe de plantação de igreja aqui da Betânia de Dois Irmãos. Então ele já experimentou, né, elementos de plantação de igreja de dois lados diferentes, né? De duas formas diferentes, auxiliando um trabalho agora na linha de frente. E Felipe, se você pudesse falar com o pessoal a respeito dos desafios de se plantar uma igreja, quando você tem que pegar uma equipe para poder trabalhar essa equipe para plantar uma igreja. Talvez é um desafio diferente de uma pessoa que começa do absoluto zero, porque ele meio que já vai imprimindo a maneira de pensar dele ou a forma dele em cada um que vai chegando. Você teve que pegar algumas pessoas que tinham umas características diferentes, alguns que já eram crentes há algum tempo, outros que tinham acabado de converter e batizar, e transformar esse pessoal numa equipe de plantação, desenvolver um grupo base a partir disso. Como que foi para você e o que você poderia dar de dica para quem está passando por isso também? É bem interessante porque são perfis completamente distintos de pessoas que tinham uma outra perspectiva de vida, uma outra visão, e eu acho que num primeiro momento, uma das coisas mais difíceis é tu conseguir imprimir a tua visão para eles. E isso é algo que aqui aconteceu só através do relacionamento profundo, né? Então, no início eu tentei pegar algumas pessoas e colocá-las para fazer coisas, e não funcionou, porque elas ainda não gostavam tanto de mim e não tinham aceitado a minha visão ainda por completo. Então, para mim, esse desenvolvimento, ele começou a acontecer pós-relacionamento profundo. Às vezes, a gente quer pular etapas e não funciona, né? Então, eu notei que às vezes eu preciso dar passos atrás na questão de organização do que eu esperava para a pessoa, para fazer com que ela entendesse a minha perspectiva gostando de mim. Porque eu notei que elas até faziam, às vezes, começavam algumas coisas, mas elas não confiavam na minha liderança ainda. E esse foi um grande desafio no início, né? E aí os desafios, eles vão mudando, né? É o chefão lá do Mari, que vai piorando cada vez mais. Hoje, o meu desafio é de formar líderes que formem líderes. Hoje nós já estamos chegando na etapa de 50 membros, então a gente já está em um momento onde eu preciso que outras pessoas desenvolvam outras pessoas também, porque eu não dou conta de estar em todos os ambientes o tempo inteiro para desenvolver líderes. E esse já é uma segunda etapa que eu estou passando, que a Converge tem me ajudado muito na questão de organização, né? De eu entender os passos que eu preciso dar, de eu entender que às vezes pessoas caminham mais devagar, pessoas caminham mais rápido, mas eu preciso desenvolver elas de formas diferentes. Mas eu preciso desenvolver elas, né? Como Jetro fala lá para Moisés, os líderes menores até os de 1000. E todos eles precisam ter um desenvolvimento diferente. O Felipe, ele também tem uma questão que a gente vivencia muito aqui no Rio Grande do Sul, que são plantadores de igreja que são bivocacionais, né? Que eles não estão de tempo integral para a plantação. Então,
E isso traz consigo alguns desafios, né, Felipe? Eu queria que você comentasse como que você faz, já que eu sei que muita gente que vai assistir a gente também vivencia esse drama, né, de a tensão entre o trabalho secular e o trabalho na igreja. Como que você faz essa gestão para você conseguir plantar a igreja, mesmo ainda tendo que atender demandas profissionais? Não existe uma forma específica, né, de uma fórmula, eu diria. Não existe uma fórmula para isso, mas existe uma visão que a gente precisa ter, que para mim não existe equilíbrio. Eu entendi que a partir do momento que eu tento equilibrar todas as coisas, eu vou ter que dar as costas para outra coisa. Então eu entendi que não existe o equilíbrio, mas existe uma agenda muito bem cronometrada. Uhum. Então eu não posso abandonar a empresa, porque o meu sustento vem dela, e eu não posso abandonar a minha família para focar apenas na igreja, mas eu também preciso pensar muito na igreja, porque é o que eu penso 90% do meu tempo. Uhum. É o que eu espero um dia chegar diante de Deus e ele diga que eu fiz um bom trabalho, que ele sorri para mim. Uhum. Então para mim, o que precisa estar muito redondinho é a agenda. Então, eu tenho uma agenda ativa, Uhum. né, como eu aprendi inclusive com a Converge, né, que tu fala em diversos momentos sobre isso, sobre ter essa agenda onde as demandas não chegam para mim, mas sou eu que corro atrás das demandas. Uhum. Então eu tenho um tempo para a família, né, eu tenho uma noite da minha esposa e das minhas filhas, mas eu também tenho os momentos onde eu aconselho pessoas, mas eu não fico só aconselhando. Eu tenho os momentos onde eu direciono pessoas também, onde eu penso estrategicamente com elas. E o macro para mim é eu conseguir colocar tudo isso durante os 7 dias, Uhum. Uhum. né. Eu acho que talvez o maior desafio para mim hoje é o tempo de descanso, que é um mandamento ali que eu não tenho conseguido cumprir ele plenamente. Isso aí nós temos que ser disciplinado para É. cumprir, né, para conseguir fazer também. E eu acho que uma coisa importante também, e que é parte da nossa visão como Converge, né, é que a gente não corra o risco de ficar olhando só para nossa igreja e querendo fazer com que a nossa igreja cresça e avance e chegue a cada vez um número maior, sem perder a perspectiva da missão, né, daquilo que a gente também precisa fazer para fora, para outras regiões, outras cidades, outros locais, às vezes até em parceria com outras denominações, né. Eu sei que mesmo que você nessa fase de plantação, e às vezes não tem nem o recurso todo para cá ainda, né, você até já tem participado de outras plantações e auxiliado, outras igrejas, não só também da denominação da Betânia, como de outras denominações também, né. Eh, Me fala, quando você olha para a Betânia de Dois Irmãos e para isso que é a nossa missão como Converge, o que que é o seu sonho, a sua visão para essa igreja em relação a para fora, ao avanço do reino para além da, porque aqui tem continuar crescendo, tomara que tenha milhares de membros dessa igreja aqui, mas que além disso, a gente também consiga olhar para fora. Como que você vê, essa visão para essa igreja local aqui? Eu tenho a visão de, entendendo o contexto que a gente vive, nós não ficarmos apenas aqui, mas a gente continuar subindo a serra, né, a gente tá aqui no pé da serra. Então nós temos muitas outras cidades com um contexto muito parecido com a gente, onde o catolicismo é a base de formação familiar. Não existe mais o catolicismo, fiel, digamos assim, aonde as pessoas realmente vão à missa e são participantes. Mas existe esse contexto de uma dificuldade de aceitar, né, o protestantismo, digamos assim. Então a minha ideia é entender muito bem esse contexto, ver o que que funciona, o que que não funciona, quais são as ferramentas que vão fazer com que uma próxima igreja aqui na serra avance e tenha resultados muito mais rápidos do que eu tive, também com pessoas daqui, com líderes alemães daqui da região que entendam bem o contexto e possam seguir. Porque nós entendemos que nós somos apenas uma das 160 igrejas que nós temos a visão de plantar. E nós, como Converge, fazemos parte. Então a gente fala sobre isso com os líderes aqui, de talvez. Tem alguns que dizem, eu vou plantar ali para cima, o morro ali é comigo. Já trazendo essa ideia de, se eu tiver o dom, eu quero seguir.
eu quero continuar. Então, isso é algo que a gente tenta imprimir na nossa liderança e é um sonho, um desejo, uma visão nossa de poder auxiliar dessa forma, entendendo o contexto e mandando pessoas também. Legal, cara. Obrigado, tem sido um prazer caminhar contigo todo esse tempo, prazer enorme. E você que está plantando, está revitalizando, está nesse desafio de fazer a sua igreja avançar e de repente enxerga alguma forma que a gente pode participar junto com você, entre em contato com a gente, nos chama, vai ser um prazer caminhar junto com você e nós também queremos ter você caminhando junto com a gente, somando forças nesse sonho nosso que é evangelizar o sul do Brasil. Deus te abençoe.